Oi, todo mundo. Vamos iniciar agora a lição 4 do Torá Básico. Nós vimos na lição anterior que, após o dilúvio, a humanidade inteira ela era composta de 4 casais e que Noé foi escolhido por Deus para ser o líder e o responsável de ensinar a Torá, que são as instruções de Deus, para todos da terra. Ou seja, ele era o representante de Deus com a autoridade máxima concedida por ele. Deus estabeleceu uma aliança com a terra simbolizada pelo arco de Deus. E os humanos receberam a responsabilidade de cuidar da criação de Deus na natureza. E já começam a se organizar, a sociedade mundial, a partir dessa família. Dá um esclarecimento que homens e mulheres eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos têm a mesma dignidade, a mesma importância para Deus, mas com identidades e responsabilidades diferentes. Lembrem que foi a primeira a comer o fruto proibido, foi uma mulher. Mas foi Adão quem Deus cobrou explicações primeiro. Yeshua, ele veio a este mundo como homem. Repito, ambos têm a mesma dignidade e importância para Deus, mas com identidades e responsabilidades diferentes. No capítulo 9, versículo 19, esses 3 foram filhos de Noé. A partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Sem, Shem, significa glória, nome no sentido de boa reputação. Cam, Ham, significa quente, caloroso, calor ardente. E Jafé, Yafet, significa expansão, beleza. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-no sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor Deus de Shem, e seja Canaã seu escravo, que Deus amplie o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Shem, e seja Canaã seu escravo. Noé, ele ficou muito irado, com essa situação, com que o Cã, ou Ham, fez. Os sábios eles entendem que Ham fez algo pervertido com o pai. Ham poderia ter honrado a Noé, que, além de ser o seu pai, era o representante de Deus na terra, simplesmente cobrindo a sua nudez. Ao invés disso, o expôs à vergonha de estar bêbado e nu. Ham representa aqueles que seguem a inclinação da carne, o prazer pessoal, aquele prazer físico sem moralidade. Preste atenção nisso. Pela autoridade e poder das palavras de um pai, Noé amaldiçoou todas as gerações de seu neto Canaã, que era filho de Ham. Mas por que Canaã e não Ham? Bom, isso porque o primogênito, que é o primeiro filho do homem, o primeiro filho do sexo masculino, ele carrega consigo todo o poder e autoridade de seu pai. Nós veremos nos registros da Bíblia que todos os descendentes de Ham sofreram os resultados dessa maldição. Shem e Jafet agiram corretamente com respeito ao pai, a Noé. Shem, que era filho primogênito de Noé, recebeu as bênçãos espirituais de seu pai. Notem aí,
bendito o Deus de Shem. Os seus descendentes seriam os portadores da autoridade e poder de Noé sobre a humanidade, com a responsabilidade de preservar a Torá, que são as instruções de Deus, na terra e aproximar os humanos a Deus. Jafete não foi abençoado, mas convidado a habitar nas tendas de Shem. Ou seja, a sua descendência ela seria abençoada dependendo do seu bom relacionamento com os descendentes de Shem. A ele foram dados o crescimento populacional, a ciência, as riquezas naturais. O capítulo 10, ele descreve a origem dos povos e nações da terra, a partir dos 3 filhos de Noé. Quando estamos lendo a Bíblia, geralmente nós pulamos os capítulos onde são citados vários nomes, como é aqui o caso. Mas quando estudamos, não. Pois aí se encontram informações riquíssimas, e chaves que nos ajudam a entender o destino da humanidade e outras informações que Deus quer nos passar. Bom, a grosso modo, a Bíblia nos diz que Ham e seus descendentes, eles habitaram na África. Seria a resposta porque a África não prosperou como o resto do mundo, e ainda sofrem pela falta de liberdade pessoal. Povos que acabaram sujeitos aos descendentes de Shem, que são os árabes e os israelitas, e representam os inimigos de Israel em diversos pontos da história. Vocês vão ver os egípcios, filisteus, etc. Shem e seus descendentes, os são chamados semitas, se tornaram os hebreus, que a gente vai ver, que são os descendentes de Abraão e Sara, e os povos árabes, que são os descendentes de Abraão com Agar, e outros orientais. Jafete e seus descendentes se tornaram os gregos, romanos e a maioria dos povos da Europa e parte da Ásia, que colonizaram e se espalharam pelas Américas. Queria lembrar, que nós já vimos aí do padrão de Deus. Nós vimos em lições anteriores e vamos ver também nas posteriores esse padrão de dividir, eleger e separar, ou seja, santificar, que nos ajuda a identificar aquilo e aqueles que são de Deus. Da mesma forma que Deus dividiu os dias da semana, ele elegeu o Shabat, sábado, e o santificou e abençoou, assim ele fez com os seres humanos diante da criação, com Sete diante dos filhos de Adão e Eva, com Noé diante da humanidade. Ele dividiu os 3 filhos de Noé, elegeu Shem e o separou para ele, o abençoou. Ou seja, Shem seria o pai de uma descendência que seguiria os caminhos de Deus e guardariam a Torá. Ao contrário de Ham, cujos descendentes seriam contrários aos caminhos de Deus, a gente vai ver isso aí, outros exemplos aí na frente. Já Jafete, daqueles frutíferos e prósperos em crescimento, abençoados se escolherem estar ao lado de Shem. Bom, querendo ou não, todos nós estamos amarrados aos destinos de bênção ou maldição desses 3 filhos de Noé. Que isso vale até hoje. Claro que a todos cabe o livre-arbítrio de escolher ou não estar com Deus. Graças a Deus por Yeshua, que é a única forma de uma pessoa quebrar uma maldição. Vocês lembram que nós vimos no início do quadro dos sacerdotes, na lição passada? Então agora nós podemos acrescentar mais um no quadro, que começa com Adão, Sete, Noé e agora Shem. No versículo 8, nós somos apresentados a Nimrod, descendente de Ham. No Gênesis, capítulo 10, diz assim no versículo 8. Cush gerou também Nimrod, o primeiro poderoso da terra.
Ele foi mais audaz e corajoso dos caçadores diante de Deus, e por esse motivo há o ditado valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, nas terras da Babilônia. Bom, Nimrod significa rebelar-se. Aparece em alguns tabletes esses antigos como um caçador de seres humanos. Ele era um guerreiro brutal, né, construtor e líder do primeiro império. Atraiu muitas pessoas por causa do seu poder e do discurso de arrogância diante de Deus. Em Gênesis 11, a gente vê que em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma mesma maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram a planície em Sinear e ali se estabeleceram. Os humanos eles estavam juntos e conectados por uma única língua. Enquanto a ordem de Deus era para povoar a terra, eles se estabeleceram num único lugar. Ou seja, buscavam a independência de Deus e estavam se afastando dele. Alguma semelhança em relação aos nossos pais e sua autoridade sobre nós? Tudo que as pessoas passam com os pais. Essa busca de independência, né? Bom, eles combinaram uns com os outros. 20. Façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais. 20. Construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Provavelmente, a torre era tipo o zigurate, que era muito comum nessa época, esse tipo de torre. Essas zigurates, elas representavam uma ponte entre esses falsos deuses e a terra. Porém, a ideia dessa torre era de ser a mais alta de todas. Ela deveria penetrar o céu, a morada de Deus, para provar que a humanidade poderia ser como Deus, com autoridade e poder para desobedecê-lo. E eles falaram ainda, foram claros, jamais seremos dispersos pela face da terra. Nós vemos aí uma rebelião em alta escala, um desafio aberto à ordem de Deus, impulsionados pelo orgulho, a soberba, arrogância e vaidade do homem. A torre era um monumento ao ego do homem e significaria: não precisamos de Deus. Então o Senhor declarou: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E dessa forma, dessa maneira, que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Bom, Deus pôs um fim nessa rebelião de uma forma brilhante. Cada vez, uma vez que as pessoas não se entendiam, elas cessariam os discursos, a união das pessoas através da rebeldia e a cooperação entre elas na obra, fim de papo. E uma curiosidade disso aí, que vem provar a veracidade da Bíblia, é que os cientistas linguísticos, aqueles que pesquisam a história das línguas, eles concluíram e concordam que todas as línguas têm origem em uma única fonte. Eles ganhariam até mais tempo se tivessem lido a Bíblia antes. Por isso, ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Bom, Babel significa mesclar para confundir. E Babilônia
significa confusão. Só que Babilônia, ela simboliza também um sistema religioso que promove os ensinos contra a Torá, contra as instruções de Deus. A partir daí foram criadas as línguas e as nações, que nós sabemos que foram 70, né, conforme o número dos filhos de Israel que migraram para o Egito. Isso está em Gênesis 46, 27. Né? Diz assim: o total das pessoas da família de Jacó, que é Israel, que vieram para morar no Egito, 70. Em Gênesis 12, então o Senhor veio a Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. E te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Ele levou consigo a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel. Guarda esse nome, tá, gente? Betel. Edificou também naquele lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Abrão, né? Por enquanto ele é Abrão. Ele será Abraão, mas por enquanto ele é Abrão. É um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia. Ele foi eleito por Deus para ser o pai de um povo que teria a missão de abençoar todas as famílias da terra, ou seja, aproximando-as a Deus. E essa missão, gente, é válida até hoje. Notem que Abraão e seus descendentes, eles foram chamados para serem bênção para outros povos, e não para terem bênçãos. O Messias prometido, né, Yeshua, Jesus, Filho de Deus, ele nasceria desse povo e seria a bênção maior para a humanidade. Ele é a porta para qualquer pessoa chegar a Deus. No Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 3, Paulo ensina aos não-judeus: considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente esses é que são filhos de Abraão. E a Escritura, que é a Torá, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas. Boas novas é o Evangelho. Ele anunciou o Evangelho a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. E Paulo, ele conclui aí no verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Abraão, ele foi o primeiro a ser chamado e conhecido por hebreu, aquele que sai de um lugar e chega a outro. Esse é o significado de hebreu. Ele é a origem do povo hebreu, o primeiro patriarca dos hebreus. Notamos que Abraão ele já estava estabelecido e tinha riquezas na terra de Harã. Mesmo assim, ele escolheu deixar o seu conforto para obedecer a Deus pela fé.
Deus promete a terra de Canaã para Abrão e a sua descendência. E a gente nota que é um pacto unilateral, ou seja, não depende nada dele, né? Só depende da promessa de Deus. Eu queria deixar duas informações também que foram dadas no capítulo anterior. Aqui Ló, ele era sobrinho de Abrão, ele era filho do falecido irmão dele, que também se chamava Arã. E Sarai, a esposa, era estéril e não tinha filhos. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa, né? Escuta com atenção. Tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem sua formosura, se alegarão. É a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Bom, Sarai ela foi aí levada, né, para o palácio do faraó. Abrão recebeu um belo dote, né, com muitos animais, servos, uma grande riqueza, né, e o faraó tomou a Sarai como esposa. No verso 27, contudo, né, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Então aí, né, gente, o faraó dá uma bronca bem dada em Abrão, né, por ele ter mentido que Sarai era sua irmã, devolve ela para ele e os expulsa do Egito com tudo que eles possuíam. Ou seja, se Abrão já era rico ou tinha alguma riqueza, agora ele ficou muito mais rico. Difícil, né, julgar essa atitude de Abrão. Afinal, nenhum de nós estava na pele dele naquele momento, né? Mas nós descobriremos ainda no capítulo 20 que Sarai, ela era meio irmã dele. Então, ele, na verdade, ele não mentiu, né? Mas ele omitiu aí a verdade. Em Gênesis capítulo 13, do Egito, Abrão, com sua mulher, e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Então, Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Porém, Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor a Abrão: ergue teus olhos e observa bem o lugar que estás.
para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei a tua prosperidade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Que tio generoso esse Abrão, né, gente? E que sobrinho, nem tanto, né? Abrão, ele já sabia que Ló escolheria o lado mais belo e fértil, né? E como um tio amoroso, né, deve ter ficado feliz por ele, né? Afinal, Ló, ele era como um filho que ele não tinha. E que fé, né, a de Abrão, confiante que Deus estaria cuidando dele, independente da escolha do Ló. Notaram que Deus prometeu a terra de Canaã para Abrão e sua descendência para sempre? E para sempre é para sempre, né? Inclui hoje. E é exatamente onde Israel está instalada hoje. E a sua posteridade, ou seja, as gerações futuras, né? Ela seria incontável. Esse capítulo, né, ele narra, o 14, ele narra uma guerra na região onde 5 reis atacaram 4 reinos inimigos. E entre os 4 estavam Sodoma e Gomorra. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu, né? Abrão, ele ficando sabendo disso, ele convoca, né, 318 de seus homens bem treinados para a guerra, né, e ele atacou os 5 reis e os venceu. Ele recuperou tudo e todas as pessoas que eles haviam levado, inclusive o Ló, né, e a sua família. E eis que surge uma figura inusitada aí no meio da história. Melquisedeque. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Bom, aqui nesse pedacinho, né, ele tem muita coisa para a gente explorar, né, mas vamos adiantar só, né, o que os sábios acreditam, que esse Melquisedeque, que na verdade é um título, né, não é um nome, que significa rei da justiça, né, ele é o próprio Shem, né, aquele filho de Noé, que ainda vivia nessa época, porque o Shem viveu 600 anos. E ele, por ordem de Deus, estava naquele momento abençoando a missão de Abrão na terra como seu sucessor no sacerdócio, né, que depois passaria pela descendência de Abrão. Assim, né, fica o nosso quadro, mais uma vez, de sacerdote. Agora nós vamos incluir Abraão. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens poderão ficar todos contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E juro que não ficarei com nada do que é teu, para que jamais venhas a reclamar. Abrão ficou rico à minha custa. Traduzindo, né, isso que ele falou. Quem me sustenta é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e só a ele prestarei culto. A Sodoma, ela representa o mal. Lembram que essa mesma proposta foi feita por Satã a Yeshua, Jesus, né, no teste no deserto? Do tipo, eu te dou toda a riqueza do mundo.
Quero só que me dê as pessoas que você poderá salvar. No capítulo 15, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou, ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer, de Damasco, é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Nessa época, para um homem morrer sem um herdeiro significaria o fim da sua linhagem familiar. E, portanto, o fim da sua própria existência, da sua própria essência humana. Para uma mulher, ser incapaz de dar um filho ao marido era a coisa mais vergonhosa para ela. A sua principal razão de existência como mulher humana era produzir um herdeiro para o marido. Fracassar era equivalente a ser inútil. Um filho era a única esperança de Abraão de ver todas as promessas de Deus realizadas. E ele estava bem ciente disso. No capítulo 16, a mulher de Abrão, Sara, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão, ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva. Talvez, por intermédio dela, eu venha a ter filhos. E assim, depois de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher ao seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão, mas Abrão ponderou, pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto. E indagou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou, fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a, volta para a tua senhora e sê-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu, eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu, estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Agar deu à luz um filho de Abraão, e este deu ao menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Abrão e Sarai, eles erraram, ao tentar fazer a vontade de Deus do jeito deles. Ismael é um dos patriarcas do povo árabe, que são inimigos declarados de Israel. E Abrão
é o verdadeiro pai dos árabes e dos israelitas. Ou seja, eles são meio-irmãos. E que tanto os árabes como os israelitas são também da linhagem de Shem, significando que eles são semitas. Agora, olha que confusão, né, que a mídia faz na cabeça das pessoas. Aqueles que os grandes telejornais do nosso tempo chamam de árabes, raramente são. A maioria desses supostos árabes, eles são, na verdade, persas, egípcios e outros, né, da linhagem de Ram, totalmente diferentes dos verdadeiros árabes, que são da linhagem de Shem. O que a notícia tende a fazer é identificar cada muçulmano, que é uma religião, como um árabe, que é uma linhagem familiar, né? O que é completamente incorreto. Inclusive, existem muitos árabes que praticam outras religiões, como o cristianismo, né? O judaísmo. Bom, nós vamos melhorar esse conhecimento, né, de povos e religiões na medida que a gente for avançando aí em nossos estudos. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, né, e aguardamos a todos aí na próxima lição.